Fala de escolhidos, tudo bem com vocês? E nesse vídeo aqui, nesse formato de vídeo, eu quero apresentar para vocês um Digimon e então todas as variações desse Digimon. Eu vou estar dando explicações para vocês, exemplos, mostrando para vocês do que eles são capazes. Então eu acho que vai ser um vídeo muito legal. Mas antes de começar, já deixa um like aí se possível, se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos e se tornem membros do canal, assim vocês me ajudam um pouco mais. Mas então, bora começar! Então, como estaremos vendo todos os tipos diferentes de Agumon, obviamente que o próprio Agumon vai aparecer aqui no começo. Ele é basicamente o mascote da franquia Digimon e também o Digimon mais famoso que existe, né? Ele é basicamente o Pikachu da franquia Digimon. Ele é um Digimon do tipo réptil, então ele não é nem um dinossauro, nem um dragão. E você pode meio que considerar ele uma mistura das duas coisas. Dentro do mundo digital, os dinossauros e os dragões são quase a mesma coisa, né? Eles são bem semelhantes. Você vai encontrar vários dinossauros Digimon que usam, por exemplo, ataques de fogo. No caso do Agumon é basicamente isso, né? Ele é um Digimon do atributo vacina, o que significa que normalmente ele vai mais pro lado dos heróis, que protegem as coisas e tudo mais, né? E é um Digimon ali no primeiro estágio de evolução. Ele já passou dos níveis em treinamento e agora ele tá no que a gente chama de nível Rookie, né? O primeiro estágio mesmo. Então ele não é um Digimon muito grande na maioria das vezes, apesar que ele já apareceu como um Digimon bem enorme, mas isso depende de qual Digimon é, quanta energia e quanta informação ele já tem absorvida no corpo dele e por aí vai, né? Depende até do universo onde ele estiver. Mas normalmente ele não é um Digimon muito grande. E a cabeça dele, o focinho dele, né, a boca dele são tão grandes que às vezes tem o mesmo tamanho do resto do corpo dele, ou são até maiores do que o próprio corpo dele. Então ele tem garras bem poderosas, e ele usa essas garras para estar usando ataques físicos e principalmente ataques de fogo, né? Ele usa bolas de fogo, às vezes, raramente, jatos de fogo. E curiosamente, lá no começo da vida da franquia Digimon e do próprio Agumon, muitas pessoas comparavam ele com o Charmander, né? Com o Charizard, porque Pokémon e Digimon, principalmente antigamente, eram vistos como grandes rivais. Então falava que esse parece com tal Digimon, esse parece com tal Pokémon, o que é bem comum, né? Afinal de contas, ambos são meio que dinossauros dragões que usam ataques de fogo, então faz sentido. Esse foi o Agumon, então vamos para segunda parte, para a próxima variação. Segundo aqui é o Yuki Agumon, que também é conhecido como Snow Agumon, os dois nomes significam a mesma coisa, basicamente. É um Agumon de gelo, um Agumon de neve, que dentro do mundo digital vive em lugares diferentes, obviamente. Foi graças a certas influências do ambiente que um Digimon acabou se transformando nessa variação do Agumon. Diferente do Agumon normal, ele é do tipo dinossauro agora, então ele não é um réptil apenas, ele é um dinossauro mesmo. Por que tem essa diferença? Eu não sei explicar pra vocês, eles são basicamente o mesmo Digimon, né? Eles têm apenas a diferença de que um usa ataques de fogo, enquanto o outro usa ataques de gelo e de neve e por aí vai, e eles preferem viver em ambientes diferentes. Porém, mesmo na descrição é dito que o Yuki Agumon tem a personalidade muito parecida com o Agumon. Eles são muito brincalhões, né? Eles se divertem com outros Digimons também de outros tipos e por aí vai. Né? É dito que ele prefere viver nesses lugares não só porque ele gosta do frio, mas também pelo fato de que a cor do corpo dele é muito parecida com o gelo, com a neve. Então ele se disfarça muito facilmente. Então é mais fácil para um Digimon como esse se esconder se ele precisar sobreviver e tudo mais, né? E como eu disse para vocês, ele usa ataques de gelo, né? Até que bem poderosos para esse nível. Ele é um Digimon do atributo vacina, o que quer dizer mais uma vez que a personalidade realmente vai ser bem parecida com o Agumon. Mas vamos pro próximo. O próximo é o Black Agumon, ou Agumon Black, como fica o nome dele em japonês. E essa variação de Agumon já tem a personalidade bem diferente. Normalmente quando ele aparece, ele é um Digimon muito mais feroz e que acaba causando mais problemas do que ajudando os outros. Óbvio, mais uma vez, depende do Digimon muitas vezes, não depende apenas do atributo dele e por aí vai. Esse Agumon, o Black Agumon, é do atributo vírus, então com certeza isso vai influenciar em como esses Digimons vão se comportar dentro do mundo digital, né? Ele tem mais ou menos a mesma força que o Agumon, muitas vezes já disseram que os Digimons Black são mais fortes de maneiras diferentes, às vezes tem mais ataque, às vezes tem mais resistência, às vezes
tem mais velocidade e por aí vai. Depende de qual for, né? Então Black Agumon, e ele agora tem o tipo réptil, da mesma forma que o Agumon, diferente do Yuki Agumon, né? Interessante, porque será que existe aquela diferença com aquela variação do Agumon? Será que tem a ver com o lugar onde ele vive ou algo do tipo? Não dá bem pra saber, mas ele é bem parecido com o Agumon mais uma vez, e agora a gente vai pro próximo. Em seguida nós temos o Toy Agumon. Então o Toy Agumon já é um Digimon extremamente antigo na franquia Digimon também, uma das variantes mais antigas do Agumon. Bem diferente de todos que a gente viu até agora, né? Ele é um Digimon do tipo boneco, né? E por que ele tem esse tipo? Porque ele é todo construído com peças de Lego, com peças de montar, né? Eles não mencionam que é Lego exatamente na descrição dele. Ele tem o atributo vacina, o que significa que, pelo menos na personalidade, ele é bem mais parecido com o Agumon do que com o Black Agumon. E quando a gente vai na descrição dele, algumas coisas muito importantes. Então, em primeiro lugar, é dito que ele tem um lado mais covarde, né? Então ele foge às vezes e os blocos do corpo dele desmontam e ele tem que se remontar tudo outra vez. Porém, ele tem um coração que se liga à justiça, né? Obviamente, graças a ele ter o atributo vacina, né? Isso ajuda e tudo mais. E uma outra parte extremamente importante é dito que ele foi criado quando na internet algumas pessoas construíram, né, um brinquedo ou algo do tipo parecido com o Agumon, então ele surgiu daí, né? Basicamente ele não existia e o mundo digital pegou isso como informação, então surgiram os primeiros Toy Agumons, o que é bem legal. Então, a gente já viu quem ele é, vamos para a próxima variante. Em seguida, uma primeira variante pro Toy Agumon, que obviamente também é uma variante pro Agumon, é o Clear Agumon. Ele é basicamente um Toy Agumon, porém todas as peças do Toy Agumon nele são transparentes. Então provavelmente você que já teve Lego, já teve esses blocos de montar, já viu que algumas peças às vezes são transparentes, né? Para que você monte alguma coisa e consiga ver através delas. Ele foi construído através dessas peças. E se você vai na descrição dele, é dito lá que é só essa a diferença, só isso mesmo, né? E que ele é extremamente mais raro do que o Toy Agumon. Aparentemente, a cada 1000 Toy Agumons, existe um Clear Agumon. O nome dele reflete isso, né? Esse Clear vem de transparente. Ele também é do tipo boneco, ele também tem o atributo vacina, ou seja, mesmo na personalidade, até nos ataques e tudo mais, ele é super parecido com o Toy Agumon, quase não tem diferença alguma. É quase como achar um Toy Agumon Shiny, ou algo do tipo do mundo digital. Porém, obviamente, ele conta como um Digimon completamente diferente. Vamos pro próximo. Temos então o Toy Agumon Black, ou Black Toy Agumon. Esse Digimon também já foi chamado de Shadow Toy Agumon, mas é um nome apenas de dublagem. O nome dele mesmo é Black Toy Agumon. E ele tem o atributo vírus, obviamente, né? Ele é muito mais parecido com o Black Agumon. Então, esse Digimon é bem interessante porque ele pode ser uma variação do Agumon, do Black Agumon e do Toy Agumon e Clear Agumon tudo ao mesmo tempo, né? O que é bem legal. E na descrição dele é dito que ele era um Toy Agumon normal, ele foi construído como um Toy Agumon, né, assim como os outros, e o Clear Agumon também. Porém, um vírus de computador apareceu, infectou ele e acabou transformando ele dessa maneira, né? Então, não só ele foi transformado em um outro Digimon, o atributo dele, que era vacina, se tornou vírus. Isso com certeza mudou a personalidade dele completamente. Inclusive, os Toy Agumons e os Clear Agumons são Digimons que gostam muito de se divertir, que gostam de brincar com outros Digimons e tudo mais. E é dito que o Black Toy Agumon gosta bastante de provocar os outros, ele gosta bastante de fazer bullying com os outros, então ele mudou completamente mesmo, se transformou num Digimon bem terrível, de certa maneira. E o Toy Agumon pode ser visto como uma forma anterior para ele, de certa forma, né? Pois ele era um Toy Agumon que se transformou. Então, de certa forma, ele é meio que uma evolução para um Toy Agumon, às vezes, o que é bem diferente. Mas vamos pro próximo. E agora nós temos o Agumon Hakase, esse nome dele se traduz para Professor Agumon, então isso já explica para vocês por que ele usa essas roupas. Daí você pergunta assim, nossa, mas às vezes um Digimon vai aparecer com uma roupa diferente e isso já faz dele uma variação diferente do Digimon? Sim, muitas vezes isso faz dele uma variação do Digimon, né? Não é porque você colocou uma roupa no Agumon que ele vai se transformar em outro Digimon, mas às vezes um Digimon vai evoluir direto para um Agumon Hakase e assim que ele surgir, ele já vai estar usando essas roupas. É assim que funciona no mundo digital, né? Ele é bem parecido com o Agumon, é basicamente isso, né?
ele tem o tipo diferente, ele tem o tipo dinossauro, assim como o Yuki Agumon, curioso, né? Não sei o que eles usam para estar fazendo essa diferenciação, mas tudo bem. Ele tem o mesmo atributo, vacina, o que quer dizer que ele tem quase a mesma personalidade. Porém, quando a gente vai para a descrição dele, é dito que ele tem um doutorado em monstros digitais na Universidade do Mundo Digital. E que ele tem um diploma e tudo mais, mas aparentemente ele mesmo criou esse diploma, então isso não vale de nada. Mas ele é conhecido no mundo digital como um Digimon que tem bastante sabedoria sobre todas as coisas. Então, tem sim alguma verdade por trás disso, né? Sempre que aparece o Agumon Hakase, ele tá trazendo alguma informação sobre o mundo digital. Ele realmente é muito inteligente, né? E ele tem aquele bottom que ele usa com ele, né? Um bottom vermelho assim do lado esquerdo, que comprova que ele realmente fez parte daquela academia no mundo digital, que ele realmente é inteligente dessa forma. Agora, se tudo isso existe mesmo, ou se ele criou tudo isso, se ele fica sempre nesse lugar no mundo digital, isso nunca foi mostrado pra gente, né? Fora isso, ele luta de uma maneira um pouco diferente, né? Ele usa sua inteligência para estar tentando confundir os oponentes e atacando de maneira diferente, mas eu acredito que ele consegue lutar como um Agumon normal e usar ataques de fogo e tudo mais, se ele quiser ou precisar. Mas vamos continuar agora. Então temos o Nisei Agumon Hakase, e o nome desse Digimon basicamente significa Professor Agumon Falso, ou Professor Agumon Fake, né? E é bem interessante porque ele é uma variação do Professor Agumon, é uma variação do Agumon normal, porém de certa forma uma variação do Black Agumon, né? Porque ele não tem as mesmas cores do Black Agumon. Ele é mais roxo, mais azul, né? Ele é um dos Agumons mais diferentes. O tipo dele é dinossauro, assim como o Agumon Hakase normal, e o atributo dele é vírus, o que coloca ele muito mais próximo do Black Agumon, que também tem o atributo vírus. Então, por ele ser o Professor Agumon falso, já se espera que ele, dentro do mundo digital, não seja um Digimon muito legal. O que ele não é mesmo, né? Ele plagiariza tudo que o Agumon Hakase faz. Ele finge ser um professor, ele finge ser muito inteligente, mas ele só mente para os outros e engana os outros com conhecimentos falsos, né? E por aí vai. Então, alguns acreditam que ele seja um professor mesmo, mas ele se passa pelo Agumon Hakase apenas para enganar os outros e por aí vai. Então não é um Digimon muito legal. Ele não tem a personalidade muito legal, o atributo vírus com certeza ajuda nisso. Mais uma vez, vamos continuar. Santa Agumon, ou o Agumon Papai Noel, esse que vocês já estão vendo aí, é um dos Agumons que menos apareceu em toda a franquia Digimon, porém ele é sim considerado uma variação de Agumon, ele não é só um Agumon vestindo roupas também, né? Ele às vezes aparece apenas com o chapéu, né, de Natal, o gorro de Natal na cabeça. Às vezes ele aparece com o gorro e também com uma sacola de presentes, né? Ele já apareceu assim, por exemplo, num Virtual Pet muito antigamente. E ele aparentemente só apareceu lutando dentro desse bichinho virtual. Então a gente não tem muito conhecimento sobre o que esse Digimon faria, se ele tem algum ataque diferente ou não, e por aí vai. A única coisa que a gente sabe é que ele tem o mesmo nível do Agumon e que ele é um Digimon do atributo vacina. Por ele ser do atributo vacina, ele muito provavelmente tem a mesma personalidade dos outros atributos vacina que a gente viu aqui nesse vídeo, né? Esperemos que ele apareça mais vezes, para que então a gente tenha mais detalhes sobre ele, saibamos se ele carrega o saco de presentes para todo lugar que ele vai, se faz parte das habilidades dele, se ele tem uma personalidade um pouquinho diferente ou não. Por enquanto é isso, galera, mas vamos pro próximo. Em seguida nós temos o Bushi Agumon, que é basicamente o Agumon Samurai, né? O nome dele se traduz para isso. E ele é um Agumon bem diferente porque ele luta principalmente com uma katana. Então, mesmo as habilidades principais dele envolvem lutar dessa maneira. Não tem nenhuma menção de que ele consiga usar ataques de fogo, mas eu acredito que por ele ser um Agumon, muito provavelmente ele consegue também. Ele é do atributo vacina, mais uma vez, provavelmente tem a personalidade muito parecida, mais pro lado do herói. É do tipo dinossauro, como alguns aqui dessa lista também são, né? Então, bem interessante a diferença aparecendo mais uma vez. Na descrição dele a gente vê umas coisas bem parecidas com os Agumon Hakase, né? Com os professores Agumon. Porque no peito dele ele tem mais uma vez uma marca. Essa marca muito parecida com aquele bottom que o professor Agumon carrega. Ele diz que é a marca da família dele, né? Porém não tem prova nenhuma de que seja assim, então talvez ele tenha inventado tudo isso.
E aparentemente ele aprendeu essas técnicas de espada em algum lugar, ele diz que foi com a família dele e tudo mais, com os samurais, mas também não tem nenhuma prova disso. Mesmo assim, aparentemente, ele luta muito, muito bem com ela, né? Então faz sentido que ele seja visto dessa forma, que ele seja visto como uma variação, porque, obviamente, os outros Agumons não conseguem lutar nem parecido com o que ele faz, né? Bem interessante aí. Então, esse é o Bushi Agumon, as roupas dele são muito interessantes, né? Ele tem todos os detalhes, né, que fazem ele ficar cada vez mais parecido com os samurais, o que é bem legal, mas vamos pro próximo. Chegamos ao Agumon de Digimon Savers, ou de Digimon Data Squad. Ele é apenas chamado de Agumon, mas às vezes eles colocam o nome dele como Agumon de 2006, né? Um Agumon de um outro anime. Ele tem o design um pouco diferente do Agumon convencional, continua sendo considerado uma variação dos Agumons. E o ponto principal, a diferença principal, são os cintos vermelhos que ele usa como luvas nas mãos. Então esse ponto, inclusive, é citado na descrição dele, porque graças a esses cintos vermelhos, ele gosta mais de lutar fisicamente, né? A gente vê isso na história de Digimon Savers mesmo, por exemplo, e é dito que graças a isso as evoluções dele serão um pouco diferentes do convencional, que é realmente o que acontece, né? Essas roupas diferentes em Digimons fazem com que eles sejam Digimons diferentes muitas vezes, e dessa maneira eles têm evoluções diferentes, o que é bem normal dentro do mundo digital, né? É dito que ele não é muito forte ainda, da mesma forma que o Agumon, graças ao nível e tudo mais. Mesmo o design dele, a aparência dele é um pouco diferente. Ele é um pouco maior que o Agumon que aparece normalmente por aí, né? Ele tem o rosto um pouco diferente, né? O focinho e tudo mais. Ele lembra um pouco mais um dinossauro, digamos assim, agora, né? Então, por isso mesmo, ele tem o tipo dinossauro dessa vez. Eu acho que faz até sentido para ele, o que é muito legal. Mas a gente já viu outros aí que tinham o mesmo tipo, né? Então esse foi o Agumon dos Savers. Vamos continuar. Temos o Agumon Black de Digimon Savers, ou Black Agumon dos Savers, né? Que é uma versão Black do Agumon que a gente acabou de ver aí um pouco diferente. Ele não apareceu quase nada na franquia Digimon, em um jogo de cartas, então a gente tem algumas informações, porém não temos uma descrição muito boa para ele. Dá pra gente pensar que ele seja muito parecido com o Black Agumon, né? Que é a variação do Agumon normal. Ele tem até o atributo vírus também, o tipo dinossauro e por aí vai. Então, se espera que ele seja a mesma coisa, que a personalidade dele seja mais pro lado do ruim, do vilão, na maioria das vezes. Os ataques serão quase os mesmos. Uma diferença que normalmente se vê dos Black Agumons para os Agumons é que os Agumons usam ataques de fogo vermelho, né, laranja, enquanto os Black Agumons usam ataque de fogo verde. Então, muito provavelmente, esse também use ataques dessa coloração, o que é bem interessante, né? Mas, vamos continuar. E o Yuki Agumon de Digimon Savers, o Snow Agumon dessa versão de Agumon. Então, como vocês podem ver, foram criadas variações para o Agumon de Digimon Savers, iguais às variações do Agumon normal, pelo menos essas, né? E é bem interessante porque elas acabam sendo variações das variações do Agumon também, né? Dentro do mundo digital as coisas são assim mesmo para as variações de Digimons. Ele é do atributo vacina, igual ao Snow Agumon original, tem o tipo dinossauro, nesse caso, também parecido com várias das outras variações. E a descrição dele a gente não tem quase nada por enquanto, né? Ele é apenas um Agumon que gosta de usar ataques de gelo e gosta de locais gelados, frios, como os polos do mundo digital e por aí vai. Então não é muito diferente. A diferença principal, mais uma vez, assim como o Black Agumon de Digimon Savers, é que ele tem os cintos nas mãos, então provavelmente ele luta fisicamente muito bem, né? Muito melhor do que os Agumons convencionais e por aí vai. Eles são um pouco maiores, né? A constituição deles, né? Eles têm o rosto um pouco diferente, a cabeça, né, com o focinho um pouco diferente. Mas é isso, eles são basicamente os mesmos Digimons, mas talvez esses detalhes diferentes façam com que esses Digimons evoluam de maneiras diferentes dentro do mundo digital. Mas continuando. Temos então o Agumon X, que é um Agumon que conseguiu um anticorpo X e então se transformou dessa maneira. É meio que uma evolução para o Agumon, porém uma variação para o Agumon ao mesmo tempo. E o que acontece para um Digimon quando ele vira um X? O anticorpo X vai no Digicore dele, que é a alma dele, o coração dele, a mente dele, e mostra o que realmente esse Digimon tem de habilidades. Ele revela os poderes ocultos desse Digimon através do Digicore dele. É isso que acontece quando um Digimon se torna um X. E isso é muito importante aqui, galera, porque o Agumon X é muito mais próximo do Greymon já. Ele tem garras maiores, ele é mais alto, ele tem já aqueles riscos azuis no corpo, parecido com os Greymons.
Mas não só isso, na descrição dele é citado com bastante ênfase, com bastante força, que antes o Agumon era um Digimon do tipo réptil, porém graças a ele ter se transformado no X, agora ele é um Digimon do tipo dinossauro. Então por que isso é tão importante? Se vocês prestaram atenção, muitas das variações que apareceram aqui têm o tipo dinossauro também. Então talvez isso mostre pra gente que certas variações do Agumon são um pouco mais avançadas que o Agumon normal, e por isso elas já têm o tipo dinossauro, diferente do Agumon que ainda é um réptil, né? Então bem interessante isso, né? Obviamente ele tem habilidades mais fortes, garras mais poderosas, é mais resistente e por aí vai. Mas vamos pro próximo. Porém nós temos agora o Black Agumon X. E por que é tão importante que esse Digimon apareça aqui também? Porque a gente viu o que mudou no Agumon quando ele foi pro Agumon X, né? Ele ganhou o tipo dinossauro. Porém, no caso do Black Agumon X, ele não ganhou o tipo dinossauro. Ele é um Digimon do tipo réptil ainda. E é curioso isso, né? Por que que ele não mudou de tipo? Ele também foi uma transformação a mais pro Black Agumon. Ele também evoluiu mais, se tornou mais forte. Ele é mais próximo do próximo nível, né? De um Greymon X, de um Black Greymon X. Por que ele continua sendo um réptil? Bom, eu diria pra vocês que provavelmente é porque ele é um Digimon muito mais feroz. Apesar dele ter ainda o atributo vírus, que é muito importante pra isso, ele no X caça como se ele fosse um Velociraptor. Ele caça muito. Ele gosta de caçar outros Digimons. Ele é bastante agressivo. A agressividade que ele tinha antes, né? O fato de que ele tratava os outros muito mal muitas vezes, agora tá ainda mais presente nele. Então você vai ver ele como um Digimon caçador, um carnívoro dentro do mundo digital, basicamente, mesmo ainda estando nesse nível. Bem diferente do Agumon X normal. Obviamente que não são todos os Black Agumon X que vão ser assim, vai de Digimon para Digimon muitas vezes, mas a maioria deles deve ser assim. Então talvez o tipo tenha a ver com isso. Ele ainda ser um réptil talvez influencie nesse tipo de coisa, o que é bem interessante de se pensar, né? Mas, vamos continuar. E por último nós temos o Dot Agumon, que é esse que vocês já estão vendo aí. Ele é basicamente um Agumon feito de pixels, por isso ele tem esse nome. Então, deixa eu explicar uma coisa pra vocês, galera. Todos os Digimons, quando eles aparecem nos bichinhos virtuais, eles têm muitas vezes a aparência dessa maneira, feitos de pixels. Porém, aparentemente, certos Digimons como esse Agumon já surgiram com essa aparência mesmo e foram considerados Digimons completamente diferentes. Por que isso aconteceu não dá pra saber, mas como estamos no mundo digital, coisas assim são muito possíveis, né? Ele tem ataques como se ele fosse um Digimon qualquer, como se ele fosse um Agumon mesmo. Ele tem um atributo, ele é vacina, ele tem o tipo dinossauro, que é diferente do tipo réptil do Agumon normal, né? E ele tem, né, um nível de evolução, ele já até evoluiu para certos Digimons, e evoluiu de Coromon, por exemplo, assim como o Agumon normal, porque ele já apareceu, por exemplo, em jogos, né? Então faz sentido que ele seja sim considerado uma variação de Digimon. Mesmo assim, eu diria pra vocês que às vezes não vai ser um Digimon diferente. Vai ser apenas a aparência do Agumon dentro de um jogo, dentro de um bichinho virtual. E não vai ter diferença nenhuma. Nem faz tanta diferença assim ele ser colocado como um Digimon à parte, né? Em certas histórias e por aí vai. Mas, como ele meio que conta como uma variação, eu devo citá-lo aqui nessa lista, com certeza. Então, galera, esses foram todos os Agumons, todas as variações de Agumon de que se tem conhecimento até hoje. E eu não duvido que tenhamos mais variações pro Agumon no futuro, que ainda serão apresentadas. Afinal de contas, ele é o mascote da franquia Digimon. Esse tipo de coisa é criado a toda hora em várias franquias diferentes, né? Espero que vocês tenham gostado de todos esses Digimons. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam de cada um deles, quais são os seus favoritos e por aí vai. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. Deixo também um abraço muito carinhoso para todos vocês. Aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então fui de Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.